Alguém. Não, é só eu te procurar. Aqui, vídeos ao vivo. Aí eu te procuro aqui. Então, você tem que começar. Já tá. Não tem ninguém aqui. Eu vou ver se eu tô. Ver se eu já tô aí. Não. Eu já entrei. Pois é, mas tá aí, tá bastante. Aqui, ó. Bom, aqui não tá registrando. Tem duas pessoas que já A entraram. Ana Luísa entrou agora. Viu? Eu achei o vídeo no teu, Quem é a no outra? teu Face. A outra eu não sei. Não disse boa noite, eu não sei Você quem falou é. duas. É, tem aqui no meu celular, tá marcando duas. Bom, manda ver. Espera um pouquinho, né? Se o pessoal que for entrando puder dar uma boa noite, que aí a gente tem ideia, né? Se todo mundo É, já tá ligado. realmente não sabe. Assim, Agora ao vivo, vamos mostrar. normalmente eu recebo uma notificação no celular. Araci entrou. Bate o sininho, mas o sininho aqui do meu celular não tá batendo. Então eu fui na tua linha do tempo e aí cliquei no vídeo porque eu vi que já tinha começado. É. Estranho. Tá aparecendo um vídeo que não tem nada a ver. Só tá tendo nome. Ó, o Rodrigo Maia entrou. Araci Paga comentou seu vídeo. Mas já não sei se comentou seu vídeo, tudo bem. Comentou, às vezes é da boa noite. Hum. E tem um outro vídeo que ela. O outro vídeo ela comentou, era assim. Fez um. Bom, pessoal, não sei o que está acontecendo. Não domino isso. Até agora só está a Ana Luísa e o Rodrigo. Não recebi a notificação de novo. Não sei. Eu também não. Eu entrei pela linha do tempo. Tem gente que está entrando pela linha do tempo. Eu entrei pela linha do tempo. Não sei se tem aqui. Eu acho que dá a impressão, né? Tá bem diferente isso aqui. Eles fizeram uma modificação. Então, o que acontece a partir daí, não tenho a menor ideia. Não recebi a notificação de novo. Nem eu. Quem falou isso? O Rodrigo Maia. Tá vendo? Tá escrito aqui. Entrou acho que mais alguém. Não, você que está respondendo para ele. Não é só você que está entrando aí. Luiz Mota, cadê você? Araci, cadê você? Porque eram pessoas que estavam assistindo o outro que a gente pode entender. João Carlos também? O Luiz Mota está assistindo, beleza. Sei. Então, agora sim. Bom, então vocês estão assistindo, mas não está. A gente não está registrando. A gente ficou receoso. Luiz Mota, eu estou aqui aguardando, beleza. Tá, então o João Carlos deve estar também aí. Beleza. Vai, João Carlos, você está por aí? Não sei. Bom, trocaram isso aqui, eu não sei o que está acontecendo. Tacaram o furdúncio aí. Tacaram o furdúncio. Vambora. E que esses petistas aí, porra, para de fazer confusão. Araci falou pelo zap. Ana, tá no ar, sim. Tá. Então, ok. Olha Vamos começar. Com atraso e tudo, são 7h40, tudo bem. Olha só. Para lembrar as pessoas, né? Eu estou realmente entrando na 8ª aula, né? Nós vamos fazer... são 14, né? São 13, talvez. Bom, vamos chamar de 3 grandes blocos. O primeiro grande bloco é falando sobre Quando eu falo bem-estar e medicina, porque eu não quis botar saúde aqui, que é fazer confusão, mas no fundo é a saúde e a medicina, tá?
Esse é o primeiro grande bloco que eu demorei aqui para fazer isso em 6 aulas, né? Foi 5 porque um tem a introdução, né? Bom, então foi 5 aulas. Agora nós estamos no segundo bloco, que é a doença em geral, tá certo? Porque aí realmente vai ser 5, né? 5 blocos também. Então vão ser 5 blocos, depois vai ter da doenças específicas. Porque como eu estou querendo tratar do coronavírus, então primeiro eu tive a paciência de fazer assim. Eu fiz a introdução, mas depois eu disse qual é a ideia da saúde e da medicina dessas duas correntes que existem. Quer dizer, essa face convencional e a outra face que é dada pelo Meixo Sama, tá certo? Então eu fiz tudo sobre a questão das faces da saúde, né, da doença, da medicina. Então, pronto, limpamos isso. São as coisas básicas para a gente poder falar, né? Aí estou começando com a doença em geral. Então, comecei a fazer nas causas. Depois eu vou fazer os sintomas, fazer os tratamentos, né? Fazer essas coisas. Então, vamos entrar na causa. Na causa, o que é que eu fiz? Comecei também a face predominante. Como ela era grande, então o que é que eu fiz? Só fiz a face predominante. Não fiz a outra face, que é de Meixo Sama. Então, na vez passada, ontem, que eu fiz? A face predominante. Então, só tratei dos micro-organismos, que é um caso do coronavírus. Agora vou oferecer as causas, que não é da face predominante, mas sim da face Meixo Sama. Então, hoje, nós vamos falar sobre macrotoxina, pecado e encosto, remédio fertilizante. Depois de ter feito isso, amanhã, a gente vai falar dos sintomas e dos tratamentos, né? Então, quer dizer, sempre abordando dos dois lados. Então, sintoma, a febre, que é o coronavírus aí, está querendo oferecer para a gente, né? Uma febrezinha. Vamos falar sobre isso. Os tratamentos, que geralmente sempre vira em torno de medicamentos e vacina, estão se buscando isso, né? E depois aí na outra aula, que aí seria, se amanhã é quinta, né? Então seria na sexta, vamos fazer a outra face. Aí vamos mostrar quais são os tratamentos pela outra face, né? Então nós vamos tratar desde a forma natural, a fé correta, espírito guardião, o jorei, tá certo? E aí já no sábado a gente entra nas doenças específicas, porque é a questão das consequências, muitos sistemas, por exemplo, a respiratória, a pneumonia, tal, as infecciosas não venéreas é a gripe, por exemplo, né? E as perturbações espirituais também, que são as doenças espirituais, incorporações, encostos, tal. E aí a gente faz uma finalização no domingo. Quer dizer, essa é a parte que todo mundo está querendo. Não sei se todo mundo está querendo assim, essa, mas talvez seja um pouco essa daí, né? Mas precisa passar por essas outras, entendeu? É tipo assim, quando se estuda no primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, não tem os pré-requisitos. Então a pessoa não pode querer saber lá na frente, né? Se não tiver. Quando a gente dava aula, tinha o cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4. Quer fazer o cálculo 4? Então tem que fazer o cálculo 1, 2, o 3, entendeu? É assim a vida, né? Infelizmente, não tem esse cálculo. Isso, esse negócio de internet, essas preocupações estão fazendo com que as pessoas fiquem querendo as coisas assim, muito curtinha. Não dá para fazer isso, não. Quando você começa a fazer um assunto sério, não dá para entrar por aí, né? Vamos entrar, então, nessa outra face, né? Vamos começar com... A gente faz uma introduçãozinha, depois a gente fala de macro, toxina, vai por aí, né? Bom... O Miguel está perguntando se pode ser 8h30, se ele conseguir, ele vem às 8. Tá bom. A medicina, ela trata apenas do corpo material das pessoas, a medicina convencional, né? No entanto, o ser humano não é uma simples máquina, ou um sistema elétrico, ou um dentre tantos outros inventos. A vida humana é nobre, sutil
e a sua essência não apresenta a menor possibilidade de ser captada por uma lente de microscópio. Ih, rapaz. Então, procurar a causa numa lente de microscópio, nós já estamos dizendo que aquilo que nós vimos ontem não é por aí. Né? Então, explicando melhor, o Sonic é aquele pensamento restrito. Pensamento é razão, sentimento e vontade, mas é um pensamento restrito à vontade. Isso é o Sonic, né? Por exemplo, é formado por uma partícula tão minúscula, o Sonic, pensamento, vontade, que nem se torna possível expressá-la em massa atômica, porque ela chega ainda a ser infinitamente menor que uma bactéria. Então, quando você começa a se meter no pensamento, você não consegue. Né? No entanto, com o auxílio de microscópios, a ciência é capaz de detectar um corpo centenas ou milhares de vezes ampliados. Mas, mesmo assim, tal corpo ainda será grande, se for comparado ao infinito, não é verdade? Se invertermos o raciocínio, dirigindo nossa observação para o macrocosmos, constataremos que o universo não apresenta uma linha limite. Está fazendo uma comparação, né? Não há essa demarcação, porque estamos diante do infinito. O macrocosmo é infinito, e o microcosmo também. Aí que está o problema. E é nesse momento, nesse ponto infinitamente pequeno é que reside a causa das doenças. Entendeu? Está claro isso? Mas assim que você quisesse ver, sei lá, uma galáxia que eu não consigo ver, porque está tão longe, tá certo? Ou então você pensa que você chegou lá perto da... Não, já estou vendo essa galáxia, mas, porra, é infinito. Mesma coisa, você começa a querer saber o que é a mácula, não dá. Você começa a ficar cada vez mais complicado, tá certo? Eu sei que a Nilma está tentando e não está conseguindo, eu não sei nem como dizer, né? Talvez a Ana saiba dizer. Não, não sei. Sabe, não? Eu já falei assim, que é para entrar na linha do tempo. Então, na linha do tempo. Está acontecendo alguma coisa nova aqui. Normalmente, a causa da doença ou sua origem não se encontra no local onde se manifesta o sintoma. Eita ferro. Ao contrário, é semelhante ao que ocorre num teatro. A apresentação no palco é o efeito de tudo que foi preparado no camarim. No caso das doenças, o ponto focal está no camarim, nunca na encenação. Dentro desse esquema, a doença equivale ao palco, mas a causa está no camarim, onde o problema deve ser resolvido para que haja a cura radical. Então, epa, está com uma febre alta? Ah, então toma não sei o quê, para papá. Mas qual é a causa disso? Qual é o camarim? Isso é o que você está vendo, cara. Entendeu? Esse aspecto formal aparece em todas as manifestações culturais presentes na atualidade. Inclusive, o tratamento das doenças se detém aonde? Nos sintomas. Daí, pois, serem aplicadas injeções que atingem somente o lado de fora. Né? O mesmo acontece no caso de dores ou coceiras. Passa-se remédio na parte externa. Quando surge febre, esfria-se com gelo. Né? Nesses casos, o processo de purificação é interrompido. Porque com o emprego de remédios desaparece temporariamente os sofrimentos causados pela doença. Você não está indo nas causas, nos sintomas. Com o passar do tempo, porém, os sintomas ressurgem, pois, de fato, o centro, aquele pontinho do círculo, lembra? Tem um círculo, tem aquele pontinho, né? É isso. Nós estamos praticamente tentando ensinar isso, quer dizer, ensinar que a gente tem que botar espírito nas coisas. É isso. Ele não foi atingido. É por isso que, com um tratamento apenas da casca, torna-se impossível debelar por completo uma doença. Reafirma, então, uma tentativa de cura sem buscar a origem da moléstia não produz efeito algum, apenas a prolonga indefinitivamente. Por essa razão, pode ser comprovado com absoluta certeza que a causa da doença está no pontinho central do círculo. Entretanto, até agora ninguém descobriu nem foi capaz de entender esse princípio, porque a medicina convencional só está preocupada com a forma, com os sintomas, não busca a origem dos males, não sabe tocar o pontinho.
Então, neste ponto, vamos tratar das máculas e toxinas, né, pecados e encostos e os remédios e fertilizantes. Né? Por uma razão meio óbvia. Né? No fundo é o seguinte, quer dizer, tudo mesmo se reduz às máculas. Porque o restante, né, não estou sabendo abrir tão João junto, não sei. Bom, então, o problema é que é sempre assim, é uma situação meio assim, de escaloneamento, entendeu? Então, por exemplo, se a pessoa peca com mau pensamento, com coisa desse tipo, assim, dessa natureza, né? Aí o que acontece? Gera mácula. Mas é porque você está pensando, né? Ou então você pode receber o encosto também, tudo bem, mas está nesse nível. Quando você come, né? Ou você ingere o medicamento, ou come e está comendo com fertilizante, você também está gerando problema. Entendeu? Que no fundo essas coisas, elas acabam indo para macular o seu corpo espiritual. Então, quando você macula o corpo espiritual, e quando a coisa desce por um processo da precedência do espírito para a matéria, aí o seu sangue fica sujo, você fica com toxinas. Aí vem a doença, que é a hora que expulsa isso. Então, no fundo, as coisas vão bater na mácula. Né? Bom, então, vamos falar sobre macrotoxina. Uma base fundamental para o estabelecimento do mundo de Miroku é a eliminação das doenças da humanidade inteira. Eliminar no sentido de que você não tendo máculas, você não precisa ter esse processo de purificação chamado doença. Agora, se você tem máculas, a doença é uma bênção de Deus, cara. Tá entendendo? Então não há contradição. A gente quer acabar com as doenças, mas quer acabar a doença para que ela reine no sentido que ela não seja necessária, assim como o coronavírus, o pernilongo, né? O Aedes aegypti. Né? A gente quer acabar com eles? Quer. Mas, por favor, não tenha sangue sujo, porque eles vão fazer o papel, eles são os faxineiros, cara. Já falei isso anteriormente, entendeu? Bom, eliminação das doenças da humanidade inteira e tal. Se pensarmos bem, veremos que isto é engraçado, pois toda e qualquer doença tem uma única causa e, de acordo com o local em que ela aparece, recebe diversos nomes. Aí você dá nome para burro, para tudo quanto é coisa. Mas a causa é a mesma, né? O que é toxina? Em última análise, é o mesmo que sangue sujo e mácula espiritual, né? Logo, a causa das doenças é a toxina e este veneno pode ser tanto material, sangue sujo, como espiritual, que são as máculas. Tá certo? Este mundo que vivemos é formado pelo mundo espiritual e pelo mundo material. Da mesma maneira, o homem é formado de espírito e corpo, e ambos, numa relação íntima e inseparável, têm por princípio a identidade espírito-matéria. Sendo assim, quando as máculas do espírito se refletem no corpo material, o sangue se suja reciprocamente, quando isso, o sangue sujo, se reflete no espírito, torna-se mácula. Como este ponto é de importância fundamental, eu pediria que o levasse em consideração no decorrer da leitura. No entanto, às vezes se emprega toxina, né? A palavra toxina, apenas para o corpo físico, enquanto para o corpo espiritual se emprega a mácula espiritual, tá bom? Mostrei sobre, assim, nós temos o corpo material e o corpo espiritual. Então, para cá, mácula espiritual, para cá, sangue sujo, né? Toxina. Mas eu mostrei sobre diversos ângulos que a era do dia é o mundo em que o espírito precede a matéria. Aplicando isso ao corpo humano, as toxinas, causa de todas as doenças, são matérias estranhas acumuladas no corpo. Mas nesse caso, como se encontra o espírito da pessoa? Nos locais do corpo espiritual correspondentes aos pontos onde se encontram as toxinas estão as máculas,
Quando se procura anular as toxinas, promovendo apenas a sua eliminação do corpo, isso terá um efeito temporário. Com o passar do tempo, elas surgirão novamente de acordo com a lei do espírito que precede a matéria. Assim, para eliminá-la radicalmente, devemos eliminar as máculas do corpo espiritual. O corpo espiritual é que é importante. Ele tem precedência sobre o corpo material. Eles são semelhantes no sentido idênticos, são, mas precedência do espírito. Mesma coisa. Bom, senão eu já ia falar outras coisas. As nuvens, que são as máculas, são criadas de duas maneiras. Uma pode surgir no próprio espírito. Né? Daquilo que eu falei. Cara, pecar quer dizer o seguinte, né? Você começar a pensar, a agir, a falar palavras, tudo do mal, errados, certo? Dessa forma, você está poluindo o seu corpo, sua aura está ficando debilitada, né? Então, ela pode surgir no próprio espírito. Ou então, pode ser refletir do corpo para o espírito também. Né? Você come um monte de remédio, toma um monte de remédio, come só com agrotóxico, não sei o que, tal. Então, essa coisa toda que você está poluindo o seu corpo, está sujando o seu sangue, vai para o espírito. Entendeu? São as duas maneiras. Bom, explicarei primeiramente a parte espiritual. Verticalmente, o homem é constituído de 3 níveis concêntricos. Né? Horizontalmente, temos 3 camadas concêntricas que podem ser imaginadas daquela forma que a gente conhece muito bem. Né? Você tem a alma lá dentro, depois tem a consciência, um círculo concêntrico, né? Tendo a alma lá dentro, e depois você tem o espírito, uma coisa maior, que seria o corpo espiritual, né? Que é idêntico ao corpo material. Então, isso aí, 1/100, o corpo espiritual, a consciência é 1/100 do corpo espiritual, a alma é 1/100 do corpo da consciência, logo a alma é 1/10.000 do corpo espiritual, certo? O homem, durante a sua existência, pratica tanto bem quanto o mal. Quando o mal é maior do que o bem praticado, transforma-se em pecados, em máculas que anuviam a alma. Estas nuvens toldam a mente e, a seguir, também o espírito. Quando a acumulação de nuvens ultrapassa certo limite, surge uma ação purificadora espontânea para dissolvê-las e eliminá-las. Antes de iniciar-se esse processo, as nuvens esparsas se acumulam pouco a pouco em um ou mais pontos, onde se adensa e diminui de volume até se solidificarem. O interessante é que as áreas onde ocorre a condensação, a solidificação, correspondem ao pecado cometido. Assim, por exemplo, as nuvens se condensarão nos olhos de quem pecou, com os olhos, na cabeça ou no peito de quem pecou, com a cabeça ou com o peito. Entendeu? Eu conheci, por exemplo, uma pessoa que iludia todo mundo dizia que eu compro suas mercadorias, aí abriu um negócio lá, o pessoal mandava caminhão, enchia aquele negócio todo, depois ele fechava aquela coisa correndo de noite, tirava toda a mercadoria, ia embora e não pagava as pessoas, ele acabou cego. Né? Bom, esclarecerei agora a segunda parte. Aqui é o contrário do que ocorre. Na primeira, as nuvens refletem do corpo para o espírito. Nesse caso, surge inicialmente impureza no sangue, ou seja, sangue impuro. Isso reflete no espírito sob forma de nuvens. Como no caso anterior, também estas se concentram em um ou mais pontos, onde se adensam. O sangue é a materialização do espírito. Quando você pensar assim, como é quando o espírito se materializa? Sim, vai para o sangue. Né? E o espírito é o quê? É a espiritualização do sangue. Entendeu? Você pode ver. Uma coisa vem para cá, o espírito está aqui, materialização dele é o sangue. A espiritualização do sangue, o que é? É o espírito. Tá? É claro que pode fazer um monte de intervalos aí entre isso aí, entendeu? Aí você vai trabalhar com as células sanguíneas, com essas coisas todas, né? Quer dizer, é uma coisa que... Bom, pode-se dizer, portanto, que o espírito é igual, quer dizer, não, é idêntico, né, ao corpo.
Só que pela lei o espírito é o principal e o corpo é o secundário. De qualquer maneira, né, por essa razão, há uma incessante acumulação e solidificação de toxinas no corpo físico. Estas são dissolvidas pela ação purificadora e eliminadas sob forma liquefeita, lembra? Precisa dar febre às vezes para poder tirar aquela solidificação, aquele denso, né? Para passar da forma sólida para passar para a forma líquida. E depois até, você vê, você ministrando de orelha pode sair até pelo gasoso. Quanta gente fica arrotando, gente fica, né? Tem bocejos, né? Estas são dissolvidas pela ação purificadora e eliminadas sob forma de efeito por uma parte qualquer do corpo. A dor e o desconforto decorrente desse processo, é que são consideradas doenças, né? Inclusive, nessas passagens por aí, pelos corpos e tal, pode bater em nervos, aí começa a dar dores e tal. Bom, em síntese, a lógica fundamental tanto da causa quanto do tratamento de doenças consiste no conhecimento da existência de nuvens ou máculas espirituais. Em outras palavras, a manifestação exterior é apenas sintoma da doença, já que a sua causa encontra-se no interior, nas nuvens que envolvem o espírito. Então, para curar radicalmente as doenças, se precisa, antes de tudo, eliminar as nuvens espirituais onde se encontra a causa de origem dos micróbios. Esse princípio, entretanto, está num nível muito mais elevado do que aquele que se encontra a ciência convencional. O ser humano carrega não só suas próprias máculas, como as de sua raiz familiar. Aí já. Até agora nós estamos falando, é o cara tomando atitude, né? Comendo ruim, pensando errado. Não, mas tem uma hora que você tem um compromisso, sua genética tem compromisso com sua raiz, né? Então, você às vezes vai ajudar os antepassados, querendo ou não. Aí, o ser humano carrega não só suas próprias máculas, como as da sua raiz familiar. Além disso, mesmo sem saber, ele absorve substâncias tóxicas, aumentando inevitavelmente o número de suas enfermidades. A segunda maneira de acumular nuvens no espírito é pelas toxinas hereditárias. E aí, meu amigo, assim que você tem coisas ruins da hereditariedade, você tem coisas boas também, né? Você pode ter uma bronquite, todo mundo tem bronquite, mas você também pode ser um grande tocador de violão, sei lá o quê, né? Bom, na medicina isso é definido, então, como herança genética, né? Aí tem uma vez que fizeram uma pergunta para a missão. A posição das pessoas na era do dia serão decididas de acordo com o sistema hereditário? Ou as pessoas irão apenas receber posições de acordo com a natureza de suas nuvens espirituais? Quer dizer, responsabilidade, vamos assim exagerar, total do mundo espiritual, dos antepassados, ou são só minhas? A missão será os dois. Ele fala assim, o sistema correto irá naturalmente funcionar de acordo com ambos, hereditariedade e mérito. Né? Até o surto de epidemias, embora o aparecimento do vírus seja uma causa direta, deve-se ao fato de terem surgido homens com necessidade de purificar. Guarda isso, hein? Até o surto de epidemia. Isso aqui nós estamos falando do coronavírus, é uma pandemia, né? Maior do que a epidemia. Maior. Mas já serve, né? Que é maior, claro. Pan é tudo, né? Então, até o surto de epidemias, embora o aparecimento do vírus seja uma causa direta, deve-se ao fato de terem surgido homens com necessidade de purificar. A gente já tem que começar a perguntar o seguinte, eu vou deixando aqui engatilhado, né? Qual a necessidade dos chineses com o coronavírus? Não foi lá? Foi. Ou em Bergamo, na Itália? Não, foi lá na China, em Wuhan. Pois é, mas vamos lá devagarinho. Trata-se, pois, de uma ocorrência natural baseada na lei da concordância, que se aplicam a todas as coisas existentes sobre a face da Terra. Todas. Todas as coisas. É fogo, não? Mas
Bom, agora, então, à medida que ingressamos na era da luz e que o fogo espiritual se torna cada vez mais intenso, os métodos supressivos solidificadores perderão a sua eficácia. Toda desonestidade, vício e outras atividades perversas surgirão gradualmente à luz, assim como todas as toxinas serão dissolvidas e eliminadas. Tanta perversidade, não sei o que e tal, vai aparecer, esses corruptos todos que estão por aí, vai aparecendo. A punição vai vir depois. Vai chegar um ponto que vai ocorrer mesmo, mas deixa a luz aumentar mais um pouquinho. Enquanto isso, o Lula está solto, hein? Devia estar preso, hein? Então, o mundo inteiro compreenderá que o único meio de formar uma sociedade realmente feliz consiste em recorrer à luz divina para elevação espiritual, recorrer à luz divina para elevação espiritual e, olha a importância desse eliminação das condições errôneas. Então, aqueles que ficam iludidos, pensando o seguinte: não, eu estou com esse problema, vou receber, jorei lá, aí. Depende, você é novinho, pode ser que você tenha uma colher de chá, né? O cara ainda não sabe de nada e tal, né? Mas depois que você. Por isso que eu falei para vocês, quando você assim que estava com esse problema na perna, lembra que eu falei? Não, eu não quero que. Eu não quero tomar como alguém me falou, Dorflex. tomar um Dorflex, Tá não. bom. Não. Quais são as condições errôneas que eu tenho, que eu preciso eliminá-las, entendeu? Você sabe que hoje isso me veio à cabeça assim? Que bom. Não, veio à cabeça assim. Que a gente, no fundo, está fazendo, muita gente orando, né? Pelo pedido do fim da pandemia, não sei o que e tal. E eu acho que a gente devia estar orando pelas nossas falhas, pedindo perdão pelas nossas falhas. O que eu estou fazendo aqui? O que você pensa que eu faço aqui no altar? Que eu faço, eu já vou falar de novo. Eu tenho uma coisa comum que eu faço diariamente. Não está acontecendo nada de interessante, assim, de complicado. A minha é a seguinte, né? Peço permissão e proteção peço permissão para eu e minha esposa, o elo mais forte, para ter permissão e proteção para dedicar na obra divina. Porque se você tem permissão e proteção para dedicar na obra divina, você está livre. Está livre, estou dizendo assim, você está no caminho certo, tá certo? E aí eu começo a pedir pelos meus antepassados, pelos meus familiares, pelo CCP. Pelo Centro Cultural, pelas pessoas que participam do Centro Cultural Paradisíaco, pelos aqueles que têm afinidade com a gente, que às vezes não pertencem, mas têm afinidade, tá aí, estão assistindo talvez, não sei quem são, né? E aí começam a fazer pedidos especiais, dependendo da situação, né? Então, eu tenho um probleminha aí, que eu não quero ficar falando, mas tenho, da família, eu tenho que pedir por eles, entendeu? Aí peço pela minha mãe que está lá, já pensou, eu não posso nem visitá-la. Então, eu tenho que, às vezes, falar Por vídeo. por vídeo, né, tal. E aí, o que eu peço? Eu peço para que a humanidade que esteja passando por esse problema, não é que não sejam atingidos por ele, porque é um processo de purificação. Então, quem tiver que ser atingido, que seja atingido. E aí eu peço que a pessoa consiga ter o esclarecimento necessário por que está sendo atingido. E é isso. Certamente tem condições errôneas. Eu mesmo pode acontecer comigo. O que aconteceu no negócio da perna pode acontecer com coronavírus comigo. Que aí? Vou reclamar a quem, cara? Vou achar que é o bicho que está fazendo problema comigo? Não, sou eu mesmo. Ele veio para limpar, você está entendendo? Bom, vamos lá. Vamos lá devagar, porque senão eu já vou daqui a pouco lá para cima. Lá. Bom, Bestão abordou sobre estes 3 tipos de toxinas em outras ocasiões, né? Porque todo mundo sabe que as toxinas são as urinárias, né? As medicinais, né? Aquelas urinárias, medicinais
e Medicamentos. medicamentosas, né? Mas medicinais é o quê? Você está falando de urinárias, eu falei medicinais, urinárias, mas hereditárias. Hereditário. Bom, o que são toxinas hereditárias? São a herança dos tóxicos contidos nos medicamentos, por exemplo, né? Esses tóxicos, após passarem por várias gerações, transformam-se numa espécie de toxina. Realmente vai dizer que não há ninguém que não possua toxinas hereditárias. Só você achar que teu tronco é um tronco ultra maravilhoso, né? Não é assim. Tem coisa boa, tem coisa ruim, né? Aí é uma mão dupla. Eu estou lá, boto lá meu Itamaiá que está ali, tá vendo? Peço para eles oração, mas põe alimentos, põe não sei o quê, e eles mandam brasa para cima da gente. Então, é uma troca, né? Além destas, há uma quantidade de toxinas acumuladas muito além da imaginação, resultante das transformações sofridas pelo remédio, né? Nós as chamamos de toxinas medicinais. Já me referi várias vezes à facilidade com que as toxinas tendem a se acumular em locais de alta concentração nervosa, né? Por exemplo, quando se faz esforço físico, o homem força a região dos quadris, né? Que provoca a acumulação de toxinas à altura do rins e tal. Uma prova disso é a alta incidência, né, de problemas renais entre os praticantes de golfe. Bom, tem muita coisa que ele vai falar aqui, vamos passar. A quantidade de resíduos das toxinas hereditárias é limitada, e a das toxinas medicinais também se restringe ao uso de medicamento. Agora, as toxinas urinárias, porém, são produzidas dia e noite, ininterruptamente, portanto, são as que causam maiores problemas. Essas 3 toxinas são responsáveis por todas as doenças, né? Bom, eu tentei correr um pouquinho, mas vamos entrar agora no pecado e encosto. Agora vamos dar uma definição espiritual à causa da doença. Você vê que eu fico falando assim, já vou e volto, não sei o quê, para afirmar mesmo, fixar, né? Até porque tem como você está falando em cima dos ensinamentos, tem trechos que às vezes são de vários de ensinamentos variados, mas que ele fala a mesma coisa. Só que eu busco lá para falar a mesma coisa, mas no fundo aí você pega o eixo do pecado, você pega o eixo do... Então vamos lá, o que é a doença? Os acúmulos de pecado. Aqui ele está falando assim, mas lá no outro ele pode estar falando, né, do remédio. Você está entendendo? No fundo, quer dizer, na síntese que eu faço, eu sei que nesse trecho ele está falando disso, então as coisas relativas às causas são essa. Esse foi o meu trabalho de fazer a sistematização. Entendeu? Porque aí o cara só lê esse trecho e só fica pensando, peraí, o acúmulo de pecados... Como é que é o nome, né? Aqui. Foi isso, né? O que é a doença? O acúmulo de pecados e impurezas gerados pelos maus pensamentos e ações do ser humano macula o espírito, suja o sangue. Mas é só esse? Não. Mas ele está falando para alguém, por alguma razão, né, que ele está querendo enfocar mais a questão espiritual, não tão a questão material, sujando o sangue. Não está falando de remédio, fertilizante. Mas ele fala em outra ocasião, entendeu? Esse é o trabalho do sistematizador. É olhar o todo. Fazer uma sistematização, estruturar essas coisas, dar uma ordem. Né? O resíduo resultante da ação de queima e lavagem do sangue sujo, que é a mácula espiritual também, olhando para o outro lado, realizada respectivamente pelo coração, que é o fogo, oxigênio, e pelo pulmão, que é o ar, a água, hidrogênio, materializa-se e transforma-se em sangue tóxico e pus. E o processo da sua eliminação é a doença. Tá? É a mesma coisa assim com a natureza, né? A natureza às vezes não é assim. Tem um problema aí? Tem um problema? Tem. Aí o que acontece? Aí você vem ou vem um incêndio, ou vem uma inundação, fogo, água. Depois passa tudo, aí como é que faz? Aí o sol vem, seca a inundação, ou então ao contrário, entendeu? Como é que é? É assim, a vida é assim. As doenças geradas pela própria pessoa são aquelas em que as máculas se exteriorizam. Entretanto, existem doenças cujas causas são externas, decorrentes da ação de terceiros. Aí nós vamos para quê? Eu falei que são pecados e encostos. Aí são os encostos, né? Pode ser de vivos ou de falecidos, né? Por exemplo, quando somos odiados ou invejados por alguém, os maus pensamentos dessa pessoa
transforma-se numa espécie de mácula que penetra na nossa alma, maculando-a, frequentemente se torna causa de doenças. Pensou o cara só jogando uma urucubaca para cima de você? Se você estiver no nível de receber aquelas urucubacas, você vai receber. Se você não estiver no nível, ela vai passar por você. Entendeu? Porque o nível da urucubaca é X, você está no X, mas não sei o que lá de nível. É isso aí. As teorias sobre as causas das doenças apresentadas pela medicina ocidental, como os micro-organismos que nós vimos, e pela medicina chinesa, como fatores climáticos, compleição debilitada, excesso de exercícios físicos, de atividade sexual, dieta irregular, traumas, parasitas, venenos, tratamento inadequado, são quase todos, exceto as emoções, interpretações meramente materiais. No entanto, como já me cansei de falar, as causas materiais visíveis são 50%. Os outros 50%, ou seja, as causas espirituais ocultas, são as verdadeiras causas das doenças, como, por exemplo, uma alimentação perniciosa se deve a quê? A ignorância ou insaciedade de espírito. É necessário dizer que, enquanto não houver consciência disso, não se estabelecerá um método perfeito de tratamento. Precisamos explicar ainda outra poderosa causa da doença, que são os pecados dos ancestrais. Aí jogou lá para cima. Como resultado da purificação incessante dos espíritos ancestrais no mundo espiritual, as sujeiras que poderiam ser consideradas como resíduos dessa purificação fluem para nós, seus descendentes, causando doenças. No entanto, deve ficar claro que os grandes pecados não desaparecerão definitivamente com a chegada da era do dia, porque isso só ocorrerá com as pequenas faltas. Estas sim perecerão por completo. Olha só, hein? Então, as pessoas que têm grandes pecados aí, por favor, não fique pensando que vem a luz do dia, aí vai queimar as minhas máculas, eu vou ficar, ou então eu vou ficar... Não é assim não, cara. O negócio é barra pesada, né? Mas é fato que o ser humano comete também pecados monstruosos, o que gera o acúmulo de cargas intermináveis de toxinas de máculas. Daí, então, precisa receber jorei com urgência para conseguir se salvar, evitando assim a própria condenação nesse planeta, como se fosse por toda a eternidade. Eu falei para você, não foi naquele dia que você perguntou sobre isso, como seria essa deletação do homem? Quando eu falei para você, eu estava falando para os outros também? Não lembro. Acho que não. Acho que não, né? Acho que não. Bom, isso aí porque é o tipo de coisa, essa pergunta aí, né? Quando faz a pergunta, que é essa condenação por toda a eternidade, né? Eu falei, tem três possibilidades, né? Quer dizer, você não tem permissão que o mundo vai se tornar um paraíso, então você não pode ficar aqui. Mas o que quer dizer não ficar aqui? É você ir para o mundo espiritual do planeta Terra. Uma segunda, eu acredito mais nessa, né? Agora, a segunda seria você ir para um outro planeta. E lá poderia acontecer o seguinte, que você partindo daqui, mesmo que esteja tudo maculado, mas chegando lá o pessoal é tão ruim, que você conseguiria ajudar os outros. Quer dizer, você iria com um karma bom, karma fodido para cá, mas para lá seria ótimo, você ajudaria aquele planeta. Como muita gente acha que aconteceu com o planeta Terra. Vieram gente de outro lugar e jogaram a gente para cima, né? Fizeram as pirâmides, fizeram aquelas conversas todas que tem. São os ETs, vamos chamar assim, certo? Os maias lá na... Os maias, esse negócio todo. Lá no Peru, sei lá. Os maias são os astecas. Aquelas coisas do Peru é o quê? Lá é os incas. Incas. Bom, então o que acontece? Ou você... Asteca no México, maia. Maia. Então, ou você... Bom, são duas visões, né? E tem a terceira, que é a de Israel, que todo mundo pensa às vezes, né? Desintegrar, deletar, não sei o quê, dá a impressão que tua alma, você vai desaparecer. Não vai existir mais, em lugar nenhum, tá certo? Nem mundo material, nem mundo espiritual, lugar nenhum, tá certo? Então, bom, falei o que
Um ponto fundamental também é saber que as doenças de origem espiritual, ou seja, as causadas por pecados, são difíceis de serem curadas. Tanto é que tem um câncer material e tem um câncer espiritual. Aquele que dói é câncer material, aquele que não dói é câncer espiritual. Tá certo? Bom, geralmente a recuperação completa só ocorre após longos anos. É o caso de moléstias como tuberculose, câncer, osteomielite, por exemplo. Em princípio, as doenças resultam de nuvens que envolvem total ou parcialmente o espírito. São elas provocadas por duas causas. A primeira é a prática do pecado, em consequência dos quais as máculas e impurezas vão sendo acumuladas no espírito. Tais problemas fundamentam-se, pois, na lei de causa e efeito, ou seja, na lei do karma. Assim, toda vez que alguém causa sofrimento aos outros ou prejudica a sociedade, recebe em forma de máculas o resultado do mal que praticou. E tem mais, hein? E às vezes o cara faz esse mal para a sociedade, e a sociedade ou determinadas pessoas jogam praga para esse cara, hein? O cara não pode ficar pensando assim, no tipo do Lula que, não, eu me livrei da justiça, é? E o que os outros estão achando aí quando tá achando assim, né? Assim, puxa vida, agora com esse coronavírus aqui, a gente podia ter tanto dinheiro, né? Para poder comprar esses equipamentos, problema de falta de rádio, não sei o quê. Mas esse pessoal roubou tanto. Quem foi? Foi aquele filho da puta daquele Lula, não sei o quê, desgraçado, vai arder no fogo do inferno. Você pensa que o cara falando isso tudo? Ele está lá absorvendo isso tudo. Aparentemente, não está livre. É, está livre. Ele já teve câncer, não teve? É. A Dilma também, não foi? Tá. Há dois tipos de pecado: os gerados nesta vida e os hereditários. Estes últimos hereditários são os acúmulos globais dos pecados cometidos por muitos antepassados. Os primeiros, que são gerados nessa vida, representam a soma dos atos pecaminosos praticados pela pessoa. Ninguém consegue, porque eu estou pegando esses trechos, para mostrar que, que eu já falei o outro tópico, né? Eu falei, era máculas e toxina. Agora estou falando de pecados em gosto. Por isso que eu estou pegando os trechos disso aqui. Estou mostrando que ele vê assim, né? Bom, ninguém consegue viver sem cometer pecados. Esses podem ser graves, médios e leves, admitindo cada um desses tipos uma infinidade de classificações. Exemplificando, há pecados contra a lei, há pecados contra a moral, há pecados contra a sociedade, pecados de natureza carnal que se evidenciam nas ações do indivíduo e também pecados psicológicos cometidos apenas na mente da pessoa. Conforme disse Cristo, só o fato de desejar a mulher do próximo já constitui crime de adultério. É uma afirmação correta, apesar de bastante rigorosa. Portanto, embora não se esteja violando nenhuma lei, o cara não fez nada, só pensou. Então, são pecados leves cometidos no dia a dia, os quais ninguém considera pecados, como ter raiva do próximo, por exemplo. Querer que alguém sofra ou desejar adultério, se for acumulado por longo tempo, aí acabarão assumindo proporções consideráveis, né? Vencer uma competição ou alcançar sucesso na vida, condutas que envolvem disputa e acabam provocando a inveja, consequente ódio ao perdedor, também constitui uma espécie de pecado, pois envolve o ódio. Matar animais, ser preguiçoso e desperdiçador, né? Agredir as pessoas, não cumprir os compromissos. Tem gente que é gozado, cara. Parece que só tem uma lei, uma via só, não tem a outra, entendeu? Todo dia ele chega atrasado. Um dia você chega atrasado um pouco, ele vai embora e fica por conta. Porra, cara. Você está fazendo comigo isso o tempo todo, cara. Aprende um pouquinho. Mentir, dormir demais pela manhã, tudo isso são pecados que as pessoas acumulam sem saber. Essa infinidade de pecados leves, acumulando-se ao longo do tempo, reflete-se no espírito em forma de mácula. É comum pensar que os recém-nascidos não possuem pecado algum, mas não é bem assim. Todos os homens, até se tornarem independentes, vivem sob a tutela dos pais e por isso devem dividir com eles a carga dos pecados. Poderão entender melhor esse raciocínio fazendo uma análise com as árvores. Os pais constituem o tronco
enquanto os filhos são os galhos e os netos os galhos menores, assim é impossível as máculas dos pais não exercerem influência sobre os filhos. E quando esse bebê recém-nascido vem com problema, é porque eles também estão cheios de pecado, entendeu? Cheio de mácula. Mas é um bebê. Porra, cara, ele tem outra vida. Deus criou o homem para que ele trabalhasse. Se o homem consegue trabalhar de acordo com a sua vontade, a vontade de Deus, né, o Kanagará, tornando-se perante ele uma pessoa importante. Assim, Deus age de forma que o homem não sofra de doença, tenha vida longa e trabalhe sempre. No entanto, há pessoas que morrem cedo. Isso ocorre porque elas pensam e agem erroneamente em relação a Deus e ao mundo. Portanto, Deus não tem outro recurso senão tirá-las desse mundo. Sem qualquer dúvida, isso está sendo realizado por Deus, só que o homem não consegue percebê-lo. Há 2 meios para se redimir o pecado, que é ou sofrer ou praticar o bem, por exemplo. Escolhendo este último, tudo será muito mais fácil, né? Vamos finalmente para o último ponto: remédio e fertilizante. Meixo Sama, explicitando novamente, ele diz o seguinte: infelizmente, face ao desvio da verdade, ninguém está livre das máculas espirituais transmitidas de geração em geração, bem como das máculas geradas pelos próprios pensamentos e atos errôneos. Além disso, as substâncias artificiais, consciente ou inconscientemente introduzidas no corpo, que aumentam as máculas e, consequentemente, o sofrimento. A segunda maneira de acumular nuvens no espírito, produzida pelos remédios usados após o nascimento, é como os entorpecentes. Por sutis efeitos imediatos, eles são temidos. Mas, como o remédio necessita de maior tempo para atuar, seu uso é considerado benéfico. Entendeu? O entorpecente, o cara toma e já se arrebenta todo. O remédio é um tipo de droga, mas que paulatinamente você não vai sentindo nada. Quer um exemplo maior de mais lentidão? A medicina homeopática. São venenos que a pessoa vai tomando. São venenos mesmo, quininho, não sei assim, né? Bom, na verdade, quando Deus criou o homem, não o fez sábio nem aprimorado. Deu-lhe apenas muita força física e uma capacidade embrutecida. Por isso, para desenvolvê-la, precisou de, até certo nível, enfraquecer a vitalidade. E para conseguir esse objetivo, fê-lo pensar que remédio era bom. Ao mesmo tempo, o Criador impediu que os seres humanos compreendessem o verdadeiro significado da doença como ação purificadora. Também nessa época ocorreu a manifestação de Kanon como Yakushi Nyorai, o grande conhecedor e divulgador dos medicamentos. Nos dias atuais, entretanto, Kanon fala que remédio é veneno. Parece uma grande contradição, mas tudo está relacionado ao tempo adequado num processo bastante semelhante ao que ocorre com o uso de roupas leves em período de calor e mais pesadas para aquecer o corpo em épocas de frio. Como já expliquei, todos os órgãos do corpo humano foram feitos para não processar totalmente elementos estranhos, mas somente aqueles estabelecidos por Deus como nutrientes necessários à manutenção da vida. Então, por serem componentes adversos, apenas uma pequena parte dos remédios é absorvida como nutriente. O restante permanece no organismo em forma de toxinas que se acumulam em vários pontos e, no decorrer das atividades humanas, solidificam-se, concentrando-se nas regiões nervosas mais solicitadas pelo uso. Bessão faz menção de, quando o pessoal faz, às vezes, autópsia, não sei o quê, nossa, está lá aquele grãozinho ainda, entendeu? Está no organismo, não sai. Meu maior objetivo está sendo agora promover uma revolução na medicina. Não é, porém, nada fácil. Acredito, contudo, que após a divulgação da agricultura da grande natureza, no Japão inteiro, seja possível também o surgimento de reações contra os enganos da medicina. Tal ocorrência vai estar dentro da lógica, uma vez que a perniciosidade dos adubos nas plantas, assim como a degeneração do organismo causada pelo remédio, são exatamente iguais. Ambas produzem enfraquecimento da saúde, tanto da terra quanto do ser humano.
Divulgar, portanto, a ação maléfica exercida pelos adubos ajuda a esclarecer as divergências da medicina com respeito à cura das doenças. Uma ajuda a outra a entender. Em outras palavras, estou querendo dizer que o mesmo prejuízo causado à saúde humana pelos alimentos contaminados por agrotóxicos é também produzido pelo uso de remédios. Tenho, por isso, constantemente alertado sobre os efeitos perniciosos das toxinas dos medicamentos. Na verdade, quero dizer que não só as drogas usadas na agricultura, mas também as simplesmente ingeridas causam danos irreparáveis ao organismo. A vitalidade do ser humano está, portanto, sendo danificada por dois poderosos venenos, os adubos e os remédios. Né? Bom, no Japão, entretanto, no período final da era Tokugawa, 1603 a 1867, o grande mestre da medicina chinesa, que era Sugita Genpaku, disse, o que é que ele falou? No mundo não existe nada que por natureza seja remédio. Todos os remédios são venenosos, consequentemente não se cura a doença com eles. O que se faz na realidade é deter o veneno através de outro veneno. São palavras de grande sabedoria. Aliás, um dos princípios propósitos da medicina contemporânea é a pesquisa das substâncias tóxicas. A medicina acredita que, surtido o efeito do remédio, esse efeito se acaba. Mas é o maior engano. Os efeitos do remédio permanecem no corpo humano. As coisas que o homem deve comer e beber foram definidos naturalmente pelo Criador, sendo alimentos destinados a preservar a vida. Devem infalivelmente ter sabor. Os órgãos digestivos foram criados com a capacidade de se adaptar aos alimentos da natureza. Consequentemente, tudo aquilo que não é alimento está fora da função dos órgãos digestivos e, por isso, é natural que permaneça no organismo sem ser digerido, muitas vezes prejudicando órgãos, consequentemente mantendo o sangue sujo. Darei 2 ou 3 exemplos ilustrativos. Vamos só pegar um só. Uma senhora que durante muitos anos trabalhou como enfermeira-chefe de um hospital contou-me que um homem de pouco mais de 40 anos morreu subitamente sem nenhuma causa aparente. Para descobrir a causa da morte, foi feita a autópsia e constatou-se que nos intestinos desse homem havia uma grande quantidade de pequenos grãos pretos. Esses grãos eram as pílulas que ele tomava como laxante durante muito tempo devido à prisão de ventre. Pode-se imaginar que isso provocou obstrução dos intestinos ou paralisação do movimento peristáltico. Fosse o que fosse, não restou nenhuma dúvida que a morte fora causada pelas pílulas laxativas. O próprio pai de Meixão entrou nessa, hein? Ele não falou aqui, mas se sabe, né? Bom, pelo que acabamos de ver, é fato incontestável que os medicamentos, substâncias estranhas ao corpo, não são eliminados, permanecendo no organismo. A propósito de medicamentos se tornarem a causa da doença, existe um ponto que as pessoas em geral não percebem. É o aparecimento de complicações, apesar de o doente estar se submetendo a tratamentos médicos. Caso este fosse realmente eficaz, a pessoa, com o decorrer do tratamento, deveria melhorar progressivamente, não havendo motivo para surgirem complicações. Se alguém, por exemplo, tem 3 doenças, deveria ficar apenas com 2, ou depois com uma, e sarar completamente. A sequência dos fatos, no entanto, é justamente o contrário. Uma doença acarreta 2, 3 doenças em total desacordo com a lógica. E é estranho que nem os médicos, nem os doentes tenham a menor desconfiança. Isso nos faz ver o quanto as pessoas confiam na medicina, já chegando a ser uma espécie de superstição, o que eu não posso deixar de lamentar um instante sequer. Pela teoria acima, se a humanidade conseguir eliminar os medicamentos, não há dúvida de que as doenças irão desaparecendo gradativamente. A experiência que eu adquiri através do contato com um grande número de doentes me permite distinguir a gravidade da doença pela quantidade de toxinas medicinais. Aqueles que possuem muitas toxinas medicinais apresentam os sintomas que enumeramos a seguir. Estão sempre indispostos, devido a uma febre imperceptível nos lugares onde se concentram as toxinas, e por isso se sente calafrio, sendo mais friorento que as pessoas comuns, enjoam facilmente das coisas, gostam de ficar deitados,
são inconstantes, não conseguem prender-se a uma só tarefa por muito tempo. Seu pensamento é dispersivo e não tem capacidade de concentração. Interpretam as coisas de forma negativa, carecem de senso comum e são melancólicos. Como preferem lugares escuros aos claros, gostam mais dos dias chuvosos que dos dias de sol. Irritam-se à toa e tendem a cair no desespero. Qualquer coisa os incomoda, deixa-os histéricos, embora saibam que estão errados, não conseguem corrigir-se. Ao contrário, martirizam com esse estado de espírito. Em casos extremos, sentindo-se desiludido da vida, a pessoa planeja o suicídio ou fica perturbado mentalmente. Quando há alguém assim num lar, todos recebem sua influência e a casa fica sombria, cheia de conflitos, sendo completamente impossível uma vida feliz. Muita gente está com esses problemas aí. Estou falando aqui, as pessoas devem estar falando, ih, caramba, ou então é comigo, ou então é com fulano, né? Outro sintoma, os homens contemporâneos têm um raciocínio lento. Por esse motivo, as palestras de pessoas que ocupam cargos elevados geralmente não podem ser feitas sem uma redação prévia. Talvez para evitar que o sentido da palavra fique confuso por falta de lógica e na sequência de ideias, né? Ou para que não haja interrupções, ou também pelo fato de as pessoas não confiarem em sua própria cabeça. Além disso, a maioria dos homens atuais tem dificuldade de entender as coisas com explicações simples. É preciso dar explicações detalhadas com diversos exemplos para que eles se deem por satisfeitos. Se tivesse um bom raciocínio, bastaria ouvir uma só coisa para imaginarem tudo que está relacionado a ela. A verdade é que o governo dos países considerados civilizados precisa reunir a inteligência de um grande número de pessoas e estudar diversos planos para obter soluções adequadas, a ponto de surgir expressões como intercâmbio de reuniões. A quantidade de reuniões, principalmente nos órgãos governamentais e nas empresas, com enorme desperdício de tempo, mostra isso muito bem. Pela mesma dificuldade de compreensão do homem moderno, quando o governo vai fazer novas instalações ou elaborar novos planos, tem de promover propagandas insistentes através de diversos meios, como rádio, jornal, cartaz, etc. Caso contrário, a propaganda não entra na cabeça do povo. Observando tais fatos, vemos a necessidade urgente de ensinar aos homens contemporâneos, cuja inteligência cresce inversamente ao progresso da cultura, o método para se libertarem dos medicamentos. Creio que através da exposição teórica e dos exemplos reais apresentados, os leitores puderam compreender o quanto eles são maléficos, né? Bom, está chegando a hora que eu vou fazer o seguinte. É a hora que a Bia aí estiver vendo aí, não vai gostar, mas é que eu posso fazer. Estou vendo que o tempo está passando e eu tenho que falar por alto, né? Então eu vou dizer o seguinte. Problemas que acontecem aí, que está acontecendo, mas são assim, então, número de acidentes de trânsito, né? Tá nessa questão aí, né? Você pensa que está comendo coisa com agrotóxico, você pensa que vai ficar lento as coisas, é por aí, né? Deixa eu ver outra coisa aqui. Bom, o negócio é o seguinte, eu falo muito, vou tentar falar uma coisa mais assim. Daí talvez possa se compreender de por que Meixão fala das três colunas de salvação. Ele não fala? Por quê? Olha só. Grosso modo, o que é? Né? Grosso modo, a Jorei, Agricultura Natural e Belas Artes, o Belo, né? Respectivamente. O que cada um representa? O Jorei representa a salvação dos remédios. A agricultura representa a salvação dos fertilizantes, agrotóxicos e tal. E as belas artes é para você se livrar de quê? Dos pecados. Se apreciar coisas, entendeu? Botar a tua cabeça no E positivo. diz que a forma mais rápida de você evoluir é através do belo, né? Isso. Então, por isso que são essas... Entendeu? Bom. Tem uma coisa aqui que é bom dizer,
Quer ver? Ouvindo essa verdade, tal, os homens contemporâneos é de se espantar. Até hoje eles ainda não a perceberam e quando ouvem falar da doença, caem no grande erro de logo imaginar que não tem cura. Prevendo a morte, ficam apavorados como estão equivocados. Mais ou menos com o coronavírus, hein? Está todo mundo apavorado. Eu fico rindo dessa situação. Isso não quer dizer que eu não possa ser... porque eu não sei o meu tamanho de mácula, entende? Mas, se tiver, tem. Vai tentar... Aí é o problema. Pode me ajudar ou pode me matar, né? Mas qual é o problema? Quer dizer, eu tenho que purificar. Pô. Vou ficar o quê? Pensando que estou com saúde aparente, estou pensando que estou bem? Né? Bom, eu acho que aqui, ó, no fundo é com a aproximação da era do dia, o espírito do fogo vai crescer no mundo espiritual, então vai ter... bom, acho que vale a pena falar algumas coisas aqui, quer ver? Vai embora, vai falando. Por outro lado, torna-se cada vez mais difícil curar pelos métodos da medicina tradicional fundamentados na solidificação, que a era do dia, o espírito do fogo está entrando, né? Então, tanto assim que recentemente os jornais noticiaram a queda do efeito da penicilina. E deu da streptomicina, deu de outra, né? Tanto assim que recentemente o jornal tal. Este fato é interessante, porque se a penicilina era eficaz 10 anos atrás, deveria produzir os mesmos efeitos. Aí vem a desculpa que o pessoal dá, quer ver? Os médicos afirmam, contudo, que os micróbios ficaram mais fortes atualmente, e por isso muito resistentes à ação de antibióticos. É, porém, bastante estranho que vírus e bactérias tenham adquirido tamanha resistência em tão pouco tempo. O que de fato está acontecendo é a aceleração crescente das purificações em consequência da intensificação da força dissolvente do espírito fogo. Então não significa que a penicilina tenha perdido seu efeito. Na verdade, ela não está mais conseguindo solidificar as doenças porque o elemento fogo está mais forte. Entendeu? Apesar disso, a medicina continua recorrendo a venenos com um poder cada vez maior. Chegará, porém, um dia em que deixarão de surtir qualquer efeito. Poderão, inclusive, no futuro próximo, causar morte. Nessa época, a força do jorê aumentará extraordinariamente e as curas serão comprovadas a cada momento. Também os próprios médicos desistirão de empregar medicamentos. O livro que estou escrevendo atualmente são a preparação para esse tempo. Hoje, entretanto, quando afirmo essa verdade, ninguém a aceita, achando minhas ideias absurdas, quando, porém, a ciência chegar à conclusão de que o remédio não cura as doenças, a maioria das pessoas aceitará os meus ensinamentos, deixando de considerá-los sem fundamentação lógica. Então, eu dou uma conclusãozinha aqui para fazer a ponte para a próxima palestra, que é amanhã. A razão do coronavírus surgir se deve à existência de máculas, né? Tá certo? Proveniente quer de toxina, pecado, encosto, remédio ou fertilizante. Pois a partir dessa presença de máculas, esse vírus, ele cumpre sua função de faxineiro, aparentando ser ele a causa, já que ele pode ser visto por microscópio, enquanto as máculas são espirituais e não podem ser vistas por microscópio. Então, na próxima palestra, nós vamos falar sobre os sintomas e tratamentos envolvendo as doenças em geral, particularmente as ocasionadas pelo coronavírus. Tá certo? Então, demos um passeio. Assim, eu não tenho como correr, porque o celular vai tirando. A única pergunta que ficou aqui, a única coisa que ficou aqui para mim foi a do Luiz. Uhum. Cada agente patológico tem um órgão de preferência. Isso. Acho interessante analisar o pulmão sobre a ótica de Meixo Sama para entender o Covid-19. É a respiração. Não, esse eu falei para ele. Ele fará isso em algum momento, não sei se hoje. Mas... Aqui, não. Já fez? Você já falou? Não.
vou fazer, porque eu disse assim, lembra? Eu acho que você ainda vai fazer. Porque isso que eu falei é para a ele. última... É isso que eu Não falei. é o último encontro, porque o último encontro é uma finalização. Então, o último é quando eu falo doença específica. Aí você vai fazer a ponte do Covid-19 com o Porque eu pulmão. falo assim, ó, eu vou tratar dos sistemas. E o sistema que eu vou tratar vai ser do respiratório, chamado, vou pegar o gancho da pneumonia. E as infecciosas, que são as não venéreas, vou pagar a questão da gripe, né? E depois vou fazer perturbações espirituais, porque tem essas doenças espirituais, incorporações em corpo, vocês vão ver por que razão que eu estou falando sobre isso. Então, quer dizer, que a princípio, quer dizer, coisas que estão sendo faladas, né? Tá com calor? Estou com calor danado. Opa! Eu vim aqui, hoje deu uma mudança na temperatura, caiu, eu estava fora, porque eu estava gravando, né? 3 horas de gravação lá. Então, quer dizer que essas coisas que são faladas, né? Eu vou tratando disso tudo, mas no seu momento. Porque agora é assim, quer ver? Agora eu estou fazendo as doenças em geral. Estou falando de, né? Quais são as causas, quais são os sintomas e quais são os tratamentos. Aí, feito isso, eu entro pela doença específica. Então, essa doença específica do coronavírus, ela está apresentando os sintomas porque ou é uma tosse, tá certo? Não, é uma tosse diferente. Ele disse que é uma tosse constante, que a pessoa não para de tossir. Mas assim, é uma tosse, tá certo? Eu ia falar sobre a tosse. E essa tosse é para espirrar o negócio para tudo que é lado, né? Eu ia falar sobre essa tosse, mas não, vai ficar muita coisa, eu estou querendo fazer tudo em 8 páginas, né? Você vê que fazendo 8 páginas demora para burro, imagina se eu botar cada vez mais coisa. Então eu peguei que são as coisas mais perigosas, por exemplo, o respiratório, que diz que é a pneumonia, e a gripe, né? Porque, no rigor, fica aquela discussão de se é gripe, se é resfriado, isso eu já falei, eu acho que lá anteriormente, né? Então, essa hora é que eu vou falar realmente. Vai estar lá na frente, vai ser sábado, né? Agora, deixa eu ver se eu consigo. Não consigo mexer aqui. Deixa eu ver, mexo aqui. Deixa eu ver. Lá em cima, tem gente falando, né, boa noite, não receberam notificação de novo. Isso eu não sei o que O aconteceu. Facebook mudou alguma coisa. Eles mudaram aqui. Porque o sininho não tocou para ninguém, avisando que estava começando. Então, as pessoas têm que ir. Não sei como é que as pessoas foram acessando. Não sei. Mas assim, eu fui na linha do tempo, na tua linha do tempo, vi você fazendo a palestra e entrei. Eu não sei, por exemplo, a Nilma estava perdida. A Nilma conseguiu entrar. Conseguiu? Conseguiu. Bom, então, Nilma, tá ouvindo o que está acontecendo. Não sou eu, é o Facebook. Ele mudou, tudo estava no meu lado direito, virou para o lado esquerdo, né? Flávio Rio está dizendo que curtiu o seu vídeo. Eu nem estou vendo o Flávio aqui, vamos ver se eu acho aqui o Flávio. Não está. Mina, Margarete, Jussara. Margarete, não sei se ela assiste limpeza assim mesmo, sempre. falou. A Margarete falou, limpeza mesmo. A Luz Divina entrou depois, porque teve um problema com a internet. Teve problema com a internet. Aí o Ivonete colocou boa palestra. E aí agora a Luz Divina agradeceu. Bom, então amanhã, não tem mais nada assim para dizer, amanhã já vamos começar. Até é bom vocês que só estão acompanhando o coronavírus, dá uma espiadinha na música. Eu vou começar fazendo uma introdução da música. No dia seguinte eu vou fazer uma introdução ao cinema. E é isso que eu estou fazendo, que eu estou botando algumas coisinhas antes e tal. Mas tudo isso é dinheiro, é trabalho, isso é as coisas que é fogo, né? Mas tudo bem. Não posso fazer com tudo, né? Então amanhã a gente vai... O Flávio estava aí, estava vendo. Mas eu não... Agora eu estou aqui sim, agora estou aqui sim. Tá bom. Então amanhã a gente vai entrar na questão dos sintomas e dos tratamentos, tá?
É claro que dos tratamentos só vai dar para a gente falar sobre a face predominante da medicina convencional. Aí isso vai ser na quinta-feira. Então, na sexta, aí eu falo de Meixo Sama, né? A questão dos tratamentos segundo Meixo Sama. E no sábado eu entro com essa questão das doenças específicas, né? E aí, domingo eu faço uma finalização. Essa eu acho que vale, assim, que dá para a gente pensar. Acho que vai ser legal. Tá bom? Bom, se ninguém tem mais nada. Ô, boa noite, bom descanso, Luiz. É isso mesmo, Luiz, é fogo. Assim, a voz fica. Mas você hoje gravou um monte de coisa à tarde, né? Por Gravei um isso que monte de fica. coisa. Porque para fazer isso assim, para levar em conta isso, você sabe, né? Por trás tem um monte de coisa. Né? Só para você ter uma ideia, não foi só hoje que eu acordei 2 horas da manhã para trabalhar, não. Estou acordando sempre essa hora para trabalhar, entendeu? É difícil passar de. Assim, eu trabalho que nem um desgraçado, né? Trabalho muito, cara, entendeu? Eu vejo muita coisa, eu me atualizo. Hoje eu estava estudando, hoje eu estudei, sabe o quê? A Itália. Não está acontecendo coisa lá? Então, estou estudando a Itália. É difícil para burro, não tem nada nesse lugar. Você tem que ser um fuçador desgraçado, entendeu? Tem que ficar tentando procurar onde que você vai encontrar. Até falei com a minha esposa aqui, né, Ana? Assim, vocês recebem a informação. Eu, com site, insight, faro, não sei o que for, eu procuro a informação, que eu acho que, entendeu? Então é complicado. Adorei a maratona de hoje, maratona. A outra quarentena dele é todo dia, já faz tempo. Você anda. Oh, só podia ser isso, né? Se hidrate, beba bastante água. Olha aqui, meu amigo, eu estou aqui com esse negócio aqui. Hoje já bebi na lance do. Só 1,5 litro foi hoje. Obrigado, Gabriel. Oi, Vanete, saudades aí. O maridão, meu filho, sogro, netos, tá bom? Papagaio, cachorro, todo mundo aí. Não paga não. Não? Vai botar mais. Estou respondendo aí, menino. Ah, é? Não, as flores do altar estão lindas. Né? A Ana tá te respondendo aí, Hermínia. A água ajuda a voz e o corpo inteiro. Quem falou isso? A luz divina, isso mesmo. Pronto, vamos lá. Já estão aqui faz tempo. A energia do altar faz elas brilharem. É A mesmo. gente não pode nem fazer outro arranjo, porque elas não morrem, não. não. Elas ficam aí a vida toda. Diante daquele altar, mandando luz para elas. Aí. Elas duram a beça aqui no altar. Tá certo. Bom, se nós nos encerramos Vamos lá, com isso aqui, né? Tá bom? Beijo, pessoal. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser.